essa consequência gerou destruição nas famílias, como a poligamia ou o fato de a mulher ter seu papel na família reduzido a criar os filhos, dar prazer ao marido e gerar descendentes. E até por causa disso a gente pode ver isso refletindo em alguns movimentos sociais que a gente tem hoje. Por exemplo, hoje nós temos o famoso movimento feminista, né? Que basicamente tenta pregar um sentido de igualdade, só que por trás tem um sentido de superioridade. Isso tem um nome de subversão. É quando eu apresento uma proposta, mas atrás da proposta tem algum interesse meu colocado para que eu domine a ideia. Então, o fruto da queda molda a nossa forma de pensar, molda a nossa forma de agir, molda a nossa consciência. Por exemplo, orgulho, mentira, tudo isso foi gerado após a queda de Adão. Todo tipo de atrocidade que você imaginar é consequência de um único ato. O mal no mundo, por exemplo, acho que é Gênesis 3,18 que diz, por causa do pecado, a terra dará espinhos e ervas daninhas, ou cardos e abrolhos. Aí as pessoas costumam perguntar, de forma bem comum até a gente se ouvir isso, por que existe o mal no mundo? Por que há tanta catástrofe mundial? Será que Deus não está vendo essas coisas acontecendo? Se Deus é bom, por que o mal existe? E, tipo assim, Deus criou tudo numa perfeita ordem. A natureza tem uma ordem. E a gente estava almoçando com o pastor Maurivani, até falou isso, eu achei até muito legal como ele pontuou isso. Ele falou assim, é porque a gente transgrediu a lei de Deus e também queremos transgredir a lei da natureza. Às vezes o cara quer construir uma casa num lugar que é um barranco pronto para cair. Então você transgrediu um local natural que estava naturalmente pronto para acontecer um acidente. Tsunamis, terremotos, tudo isso é fruto da terra que foi amaldiçoada e está em estado de depravação. Aí a gente tem até aquele famoso versículo, né? A criação geme, nós também gememos, mas a criação geme porque ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E a gente costuma pregar que você tem que ir lá, se manifestar, pregar para todo mundo, porque o mundo está aguardando os filhos de Deus se manifestar. Mas o texto não está falando disso. O texto ali está falando a apresentação dos filhos de Deus. Então são dois gemidos. Um gemido é da natureza que está caída, aguardando sua redenção. E o outro é o nosso gemido aguardando a ressurreição. Então, quando a criação for restaurada, redimida, e nós glorificados, tendo os nossos corpos glorificados igual aos de Jesus, esse gemido será suprido. Mas esse gemido só existe porque você transgrediu contra Deus. Esse gemido só existe porque você traiu o seu Senhor. Eu e você. Falar você é muito pesado. Esse dia eu estou muito mole nesse sentido, porque é muito ruim se apontar as pessoas assim. Mas enfim, onde que eu parei? Ah tá, nós traímos a Deus, nós traímos a aliança, nós traímos as leis da natureza. Então, tudo que acontece de ruim tem como único alvo uma coisa. E essa coisa se chama pecado. E o pecado gerou todo o desastre humano, desestruturou a mentalidade humana, desejos de cobiça, por exemplo, homossexualidade, transexualidade, todas as coisas são frutos de uma única natureza caída. Mas para toda a queda existe uma redenção. Corretamente. Vai ser finalizado quando Jesus voltar e restaurar tudo. Seria a consumação. Nós somos redimidos pelo Espírito Santo a estar com Deus. E Cristo consuma todas as coisas, redimindo tudo, reunindo céus e terra numa única realidade. Vão lá, página 16, terceiro parágrafo. Na condição de cabeça e sacerdote sobre a criação, as consequências ditadas para o homem não apenas o afetaram, mas também a terra, que passou a produzir ervas daninhas e espinhos, que foi o que a gente falou agora. Isso fala a respeito do sofrimento que a natureza passou a se sujeitar. Aí, em Romanos 8, 19 e 22, o apóstolo Paulo diz que a criação aguarda ser redimida e que tem gemido e suportando angústia até agora, que foi o texto que eu falei para vocês.
Outro dano sofrido pelo homem foi a fadiga que o trabalho produziria nele, subsistindo daquele momento em diante com o esforço de suas próprias mãos. Isso não significa, presta bem atenção nessa parte, isso não significa que o trabalho é consequência do pecado original, pois antes deste o homem já trabalhava lavrando e cultivando a terra. Gênesis 2,15, lá fala assim: e Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. A maldição do homem relacionada ao suor de seu próprio rosto denota que ele viveria não mais a partir da presença de Deus, subsistindo por meio da comunhão, mas no lugar de ausência da comunhão, existindo a partir de seus próprios esforços. Então, trabalho não é castigo. Uma vez eu fui visitar uma igreja e o menino abriu o culto assim: se nós estamos trabalhando, nós estamos debaixo de castigo, porque Deus amaldiçoou o homem colocando castigo nele de trabalhar. Só que ele fez uma interpretação errada, foi inocente, foi uma falta de atenção, mas teve uma boa intenção por trás. Mas o trabalho não é um castigo divino. Deus criou a gente para que a gente pudesse produzir, para que a gente pudesse criar, para que a gente pudesse gerar, para que a gente pudesse construir coisas. E tudo que diz respeito a criar, gerar, construir, requer trabalho. Então, Deus não colocou o trabalho sobre nós como castigo. O problema é que a queda trouxe a fadiga nessa construção. É a fadiga da separação de Deus. Mas se você trabalhar com uma mentalidade renovada pelo Espírito Santo, entendendo que o seu trabalho é um meio pelo qual Deus pode ser glorificado, você vai começar a trabalhar até com mais prazer. A gente vai entrar mais dentro desse assunto quando a gente estiver na matéria de cosmovisão. Mas trazendo um spoiler aqui, cosmovisão é a forma como nós enxergamos a realidade. Então, nós não enxergamos a realidade a partir de uma filosofia vã, a gente não enxerga a realidade através de alguma outra história que não seja a Bíblia, nós não enxergamos a realidade como o hinduísmo enxerga, como o islamismo enxerga, como o umbandista enxerga. Nós enxergamos a realidade a partir da Escritura, a partir da narrativa que nos é apresentada aqui. Então, isso aqui para a gente é uma verdade absoluta, uma história, um conto que interfere diretamente na nossa vida e que foi escrita pelos dedos de Deus, inspirando outros homens a fazerem isso. Então, quando eu tenho uma cosmovisão bem definida, uma visão de mundo pelo qual as escrituras traduzem a realidade para mim, eu começo a enxergar as coisas diferentes. Então agora eu não enxergo mais o mundo com uma ótica caída. Eu enxergo o mundo com uma ótica redimida. E a ótica caída vai dizer: trabalha para você ser digno. A ótica redimida vai dizer: você foi redimido pelo Evangelho, isso faz você justo diante de Deus, isso coloca em você uma posição digna, trabalhe para a glória de Deus. Conseguiu perceber a diferença? A visão caída vai dizer: conquiste tudo que você quiser, faça coisas boas para ganhar o merecimento da divindade ou do seu próprio coração. A visão redimida vai dizer: você não tem que fazer algo para ser aceito por Deus. Deus te aceitou em Cristo Jesus. Faça tudo que você fizer. Quer você coma, quer você beba, faça para a glória de Deus. Ou seja, são dois espectros totalmente diferentes um do outro. Aqui, para você ser um cara legal, principalmente homem, que tem muito isso, né? Você tem que ir lá, faz coisas ousadas, enche a cara, pega as meninas que você quiser, aí chega na rodinha de amigos, fala a quantidade de mulher que você pegou, chega em casa, vê pornografia para você aprender, inclusive muitos pais sujeitam filhos a verem essas atrocidades, para você ser homem. Natureza redimida vai dizer: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se você vê um conteúdo imoral, você está sendo coparticipante da destruição de um corpo que Jesus deu o seu próprio para salvar. Você não é digno pela quantidade de mulheres que você fica. Você foi transformado, você precisa valorizar a mulher e você precisa entender que ela é o vaso mais frágil, cuide dela. É muito diferente, é uma diferença gritante. Por isso que quando o Evangelho nos alcança, ele muda primeiro a nossa mentalidade. Não vos conformeis com este mundo. O que é mundo? Mundo é um sistema, mundo é uma forma de pensar.
Mundo são ideologias construídas por homens que balizam aquilo que é certo, errado, bom e ruim. Então, não vos conformeis com este mundo, com esse sistema caído, mas renovai a vossa mente pelo entendimento das Escrituras, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, não está relacionado ao ministério que eu vou exercer, mas está relacionado à forma como eu vou enxergar a realidade e me conectar a essa realidade vivendo e manifestando a natureza do reino de Deus aqui. Então é por isso que a gente tem coisas como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, por exemplo, ele é um padrão de legislação do reino futuro, mas que pode ser experimentado agora, o famoso já viver algumas coisas aqui do reino futuro hoje, e um ainda não, porque as coisas não se consumaram. Mas o reino de Deus é um padrão que só é possível viver quem tem o Espírito Santo dentro dele. Porque quando a gente para ler aquilo lá, você fala, não tem jeito, impossível isso aqui. E aí, essa realidade só é possível porque Jesus começa a me moldar minha consciência, minha forma de pensar, e eu passo a transmitir os valores do reino a partir de uma mentalidade redimida. Mas enquanto isso não acontece, vai ser essas coisas mundanas que eu falei daqui e para o pior que você imaginar. Amém? Eu parei, Gênesis 2,15. Maldição do homem relacionada ao seu suor de seu próprio rosto denota que ele viveria não mais a partir da presença de Deus, subsistindo por meio da comunhão, mas no lugar de ausência da comunhão, existindo a partir de seus próprios esforços. Então, a sua força demonstra o seu valor segundo a nossa natureza caída. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é um ponto que eu amo, que é morte e depravação total. Então, vamos lá. A maior consequência que a humanidade sofreu, e sem Deus ainda sofre, é a morte. E essa morte significa a perda da comunhão com o seu Criador. Ou seja, uma pessoa que não teve o seu relacionamento restaurado para com Deus é como se ela fosse um morto-vivo. Ela está viva no corpo, na mente, ela tem ações comuns, mas no espírito ela está morta. Então ela não consegue manter relacionamento com Deus, ela não consegue manifestar algum tipo de espiritualidade saudável. Se a vida eterna é conhecer a Cristo, João 17,3, que conheço a Ti como único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste, a morte não se trata de um evento meramente físico, mas da ausência de comunhão e conhecimento de Deus. Agora, abre aí a sua Bíblia em Oséias 4, versículo 6. Oséias sumiu da minha Bíblia aqui. Eu acho que está antes de Joel. Eu acho que não ajudou muito não. Está antes de Joel. É igual falar, abre em Naum. Oséias 4,6 vai dizer o seguinte: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, no caso o conhecimento de Deus, porque tu rejeitastes, ou coloca assim, nós rejeitamos o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, Deus está falando aqui para um povo que negou o conhecimento de Deus. Adão queria o conhecimento do bem e do mal, voltando lá atrás. Mas ele negou o conhecimento de Deus para adquirir um conhecimento superior, até mesmo, talvez, isso é uma especulação, de dominar o lugar de Deus. Então, às vezes, quando nós rejeitamos o conhecimento de Deus, e aí eu não estou falando de culto, liturgia, igreja, mas eu estou falando do conhecimento de Cristo, do Filho de Deus, porque eu posso participar de um culto, de uma liturgia, de uma igreja, e ainda assim passar anos nesse lugar e não conhecer a Deus. Mas aqui está falando do conhecimento de Cristo, do anúncio do Evangelho, a mensagem que nos toca por Jesus. Existem muitos lugares como esse que eu falei, para mim não ter que repetir um monte de coisa de novo, de igreja, que nunca pregaram o Evangelho. Eu conheço pessoas que eu já falei do Evangelho para elas, e pessoas que passaram bastante tempo em igreja, e elas nunca ouviram a mensagem em si do Evangelho.
Então, nós rejeitamos o conhecimento de Deus. Ah, Carlos, eu fui da igreja X, eu nunca ouvi o evangelho, então eles vão ser penalizados por mim não ter ouvido o evangelho? Sim e não. Você também tem culpa no cartório. Porque a partir do momento que as escrituras estão nas suas mãos, basta desenvolver um interesse no seu coração de também querer conhecer a Deus. Então, se você está no lugar desse e não se dedica em conhecer as escrituras, você está meio que se autocondenando. E não conhecer as escrituras, ter essa preguiça espiritual de conhecer a Jesus, conhecer a Deus, conhecer a palavra, demonstra também parte da nossa natureza caída. A preguiça surgiu com a queda. Só que não conhecer a Deus também é falta de amor. Se eu não conheço a Deus, eu não estou amando. Porque como eu vou dar para alguém, mostrar para alguém um caminho que eu nunca segui? Como que eu vou dar para alguém algo de beber se eu não tenho a bebida para fornecer? Como que eu vou falar do amor de Jesus para alguém se eu mesmo não me envolvo com esse amor de Jesus? Eu vou criar um Jesus da minha cabeça. Muitos cristãos, entre aspas, têm um Jesus que eles criaram, que não é o Deus verdadeiro. Por isso que a maioria deles entram em choque quando conhece o Deus verdadeiro, porque o Jesus verdadeiro, ele quebra toda a estrutura que a gente fez, que é abalável. É o que o autor de Hebreus fala. Quando o conhecimento de Cristo nos alcança, tudo aquilo que é abalado é abalado. Tudo aquilo que é abalável se torna abalado. Cristo abala. E para aquilo que é inabalável permanecer em nós. E o que é inabalável? O conhecimento de Deus. Aquilo que Deus te permite conhecer jamais poderá ser tirado de você. Porém, você precisa caminhar e prosseguir caminhando no conhecimento que Deus tem para você. E aí entra o contexto de corpo. É impossível que uma pessoa conheça tudo de Deus sozinha. Então, Deus coloca pessoas para que você se relacione e o conheça mais. Mas vamos continuar. Em Gênesis 3:24, percebemos que Deus expulsou o homem do jardim. Ou seja, um homem perdeu aquilo que ele tinha de mais precioso em sua vida. Ser igual a Deus e estar em comunhão com Ele. Então, o homem ele já era a imagem e semelhança de Deus. O homem ele já carregava o caráter e uma aparência física. Ele tinha imagem e semelhança com Deus. Para que ele foi a querer acelerar o processo e usar um outro método? E aí, Romanos 3:23 é um texto que eu gosto muito, que vai falar assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Abre comigo lá em Romanos capítulo 3. Lá no versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um túmulo aberto, um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, ou seja, pessoas que o tempo todo tentam manipular situações. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, falsidade, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, ou tramar coisas contra alguém, ou criar situações que vão fazer mal para alguém. E seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada, todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, se você quer ser redimido por Jesus, você precisa se conhecer. O evangelho não começa na graça, ele começa na lei. Ele começa com uma exposição de quem realmente somos. E aí no 21 vai continuar. Mas agora,
se manifestou sem a lei e a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia expõe na nossa cara o que nós somos. Inimigos, falsos, imundos. Pessoas manipuladoras, pessoas falsas. Pessoas cruéis. Pessoas que abandonaram um Deus que o tantos queria redimir. Porém, a justiça foi feita em nosso favor por meio de uma única pessoa que era totalmente justa. Isso é, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho poder para me justificar. E eu não tenho como me justificar diante de Deus. Nosso pastor fala até aqui, direto, que diante de Deus nós somos indesculpáveis. Mas em Cristo, nós somos justificados. Não pelo que somos, mas pelo que fez. O que Ele fez. E mais ainda, a cruz de Cristo é sim para mostrar o amor de Deus por nós, mas ao mesmo tempo é para mostrar o quão indigno nós somos, porque para redimir o meu e o seu pecado, foi necessário um Deus ser crucificado. Aí aqui tem uma frase do Gruden. Até mandei a sistemática dele lá no grupo para vocês, se vocês quiserem adquirir. Tem uma versão completa e tem uma versão para quem não está acostumado, mais fácil de entender e mais resumidinha. Logo, Wayne Gruden. No entanto, desde que o homem pecou, não é mais tão plenamente como Deus, no caso de imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança foram distorcidas, como era antes. Sua pureza moral foi perdida e a natureza pecaminosa não rejeita em toda a santidade de Deus. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa rejeita tudo aquilo que é santo. Seu intelecto está corrompido pela mentira e engano. O seu discurso nem sempre, ou quase nunca, glorifica a Deus. E suas relações são muitas vezes regidas pelo egoísmo e não pelo amor, e assim por diante. Acho que isso daqui a gente já falou bastante já. Então pula para a próxima parte aí. Logo a morte começa a dominar a carne de todos os homens e trazer depravação para o seu ser. É exatamente nesse momento que o homem deixa de ser plenamente homem. Então uma coisa interessante é que Jesus ele não vem para ensinar você a ser uma divindade. Jesus não vem para mostrar a você como ser o cara. Jesus vem para ensinar você a ser gente. Deus fez carne para ensinar os homens a serem homens. Então, existe um padrão de santidade a ser vivido, que é observando a Jesus. Existe um padrão de caráter a ser transformado, que é a semelhança de Jesus. Mas isso não quer dizer que você vai ser um anjinho. Mas Cristo quer que você seja uma pessoa como pessoa. É simples. O Evangelho é envolto de simplicidade. Às vezes é criado uma santidade que não existe, um legalismo terrível. Legalismo é eu pegar algo que a lei de Deus diz, algo que normalmente é impossível de se colocar, e eu impor isso sobre alguém. Então, tipo assim, é algo que nem eu consigo viver, mas eu imponho oprimindo outras pessoas a viverem. Mas, ainda que o legalismo seja mau, existe sim um padrão de santidade a ser seguido. E o padrão é Cristo. No Sermão do Monte, em Mateus 5,48, Jesus vai terminar a primeira parte do sermão dizendo: sejam perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas aí a gente precisa se perguntar, o que é perfeição diante de Jesus? Ali no contexto. Perfeição diante de Jesus é maturidade. Sejam maduros na fé, assim como é o nosso Pai que está nos céus. Então existem dois tipos de filhos de Deus. Existe o filho tecnon, que é o filho imaturo, o neném na fé, o menino que está começando a caminhar agora, o menino que ainda está nas fraldas na fé e ele precisa de discipulado, de acompanhamento, ele precisa de auxílio e atenção. E ele, por si mesmo, ele não é muito diferente de um escravo, pois o tempo todo ele ainda está conhecendo a Deus.
É aquilo que João fala na carta dele, 1 João, esqueci o capítulo. Mas ele fala assim, filhinhos, vocês conhecem o Pai. Jovens, vocês são fortes porque vocês conhecem o Pai e já venceram o maligno. E os pais, vocês conhecem a Deus, vocês venceram o maligno, mas vocês precisam tomar conta da vida de outras pessoas. E aqui João não está falando de idade, porque normalmente culto de jovens você vê muito isso, né? Jovens, vocês são fortes, está errado. Às vezes esse jovem, ele ainda é a criança, que só conhece o pai, mas ainda está suscetível às ciladas do diabo. Então, tipo assim, tem esses 3 graus de maturidade. O grau de maturidade que Deus espera de nós é o grau ruiós. Ruiós é filhos maduros. Filhos que conhecem o pai, que venceram o maligno, mas que cuidam de outros. São filhos que constroem algo na presença de Deus. Eles não estão somente diante do Senhor para que o Senhor favoreça algo para eles. Mas eles estão diante do Senhor por causa da causa de Cristo. Então eles deixaram de viver para si, esse é o padrão do filho maduro, para viver o propósito que foi estabelecido para eles. Amém? Eu parei onde? Logo a morte... Oi? Sou do seu ser. Amém. Ficou claro até aqui ou ficou meio confuso? Que eu me perdi no meu próprio pensamento aqui. Eu esqueci. É exatamente nesse momento que o homem deixa de ser plenamente homem. Eu estava falando de Deus criou os homens para ser homens. Esse é o significado da queda do homem. Quando ele cai da sua própria condição humana para uma condição humana depravada. É importante entender que o pecado original gera uma reação em cadeia que irá afetar não só Adão e Eva, mas todos os homens. Repete comigo, todos os homens. Então, sempre que você olhar para alguém, você precisa mudar o seu olhar de julgamento para um olhar de misericórdia. A única diferença de você para uma pessoa lá fora é que a verdade foi revelada ao seu coração. E a pessoa que está lá fora, seja ela em qualquer condição que você imaginar, ela está escrava de si mesma. E isso é muito triste, porque eu me lembro até que Romanos 1 fala, Deus entregando a pessoa ao seu próprio desejo, a um estado nabucodonosômico, não existe essa palavra, mas é um estado nabucodonosômico. Nabucodonosor, ele se achou tão superior a Deus, que Deus o entregou ele ao próprio desejo, que ele foi conviver com os animais do campo. Dele cresceram pelos e ele estava comendo mato. Então, tipo assim, uma pessoa entregue ao seu próprio desejo é uma pessoa sem racionalidade. Ela é como um cachorrinho. Ela vive pelo instinto, age pelo sentimento, age pelo que dá na telha e pega e faz. Isso é estar entregue ao próprio desejo. Em Gênesis 5:3 vemos que Adão gerou seu filho, Sete, a sua imagem e semelhança. Ou seja, os homens deixaram de ser a imagem da santidade de Deus para ter a imagem do pecado de Adão. Existe uma confissão de fé histórica, que chama Catecismo de Westminster. Foi quando as igrejas reformadas, elas começaram a estabelecer regras de fé e era um meio de ensinar os que estavam chegando como novos na fé recente. E aí era um conjunto de perguntas e respostas, ensinando em tudo que a igreja daquela época cria. E a primeira pergunta é assim, qual o objetivo pelo qual o homem foi criado? E eles respondem, glorificar a Deus para sempre e eternamente se alegrar nele. Ou seja, nós não fomos criados para a queda. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos criados para alegrar-nos em Deus. A palavra Éden significa lugar de satisfação. Deus criou o homem para se satisfazer nele. Mas quando o homem caiu, o homem trocou essa satisfação pela dor e por satisfações pessoais. Então você foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para ser um ser caído. Cristo nos livrou da nossa miséria. O pessoal da prosperidade vai falar que se você é pobre, você está num estado de queda, você está em pecado. Mas o texto não fala isso. Cristo nos livrou da nossa miséria, depositando a riqueza dele em nós, que é o Espírito dele. E por causa disso, nós podemos voltar a esse lugar de santificação, ao lugar de sermos santos em Deus. Não é soberba você falar, olha, eu estou vivendo uma vida santa,
Porque é como se a gente se alegrasse muito e falar, eu sou pecador, eu peco mesmo. Eu já ouvi até um cara falando assim, nós é pecador mesmo, vou pecar de qualquer jeito, então eu não estou nem aí. Mas você tem uma natureza nova em Cristo, algo a ser transformado. Sabe, a graça de Deus, ela se manifestou em nós para nos disciplinar a viver segundo a vontade de Deus. Para a gente fechar, são quantas horas? 26? Tiago, projeta ali para mim, Tito 2,14. Ou é Tito 2,9? Põe o 14, se não for o 14 é Tito 2,9. Oi. Da estatura? Show, obrigado. Volta para o 9. Pula mais um. Pula mais um. Aí. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Pode ir para o próximo. Aí entra a função da graça. O que a graça de Deus faz? Graça não é carta aberta para mim fazer o que eu quiser. Graça é poder de Deus para me capacitar a cumprir um determinado propósito. Então, olha o que a graça faz. Ela nos educa para que, renegadas ou renunciadas à impiedade e às paixões mundanas, vivemos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, a graça ela me capacita a me livrar de toda impiedade, de toda paixão mundana, por mais que seja difícil aos nossos olhos, mas a graça nos capacita a fazer isso e ela me habilita ao quê? Viver nesse mundo de forma sensata ou sóbria, fora das minhas loucuras. Justa, mas não justiça de tribunal, mas a justiça manifestada em Deus. A justiça de Deus foi matar um inocente para salvar pecadores. Então imagina o que ela pode fazer em favor de outras pessoas. E piedosa. Nós precisamos desenvolver um caráter piedoso. O que é piedade? É um caráter compassivo. O mesmo caráter que Jesus Cristo manifestou quando estava diante dos homens. Cristo padeceu por nós, Cristo sofreu as nossas dores. Por isso que Ele é um sacerdote misericordioso e fiel. Porque Ele passou aquilo que nós estamos passando hoje. Só que em nada Ele cometeu pecado. Em tudo Ele passou aprovado diante de Deus. Isso é ser piedoso. Piedoso é ser parecido com Jesus. Se for resumindo uma coisa. Pula, Tiago, por favor. Aguardando, e aí entra um ponto, que é como me sustentar na graça. Tem aquelas características, mas como que eu permaneço firme? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Cristo te salvou e te deu um propósito. Mas você só vai conseguir viver nesse propósito quando você tirar os olhos daqui. Lembra que a gente falou do niilismo? Comamos, bebamos, amanhã morreremos. Mas tendo uma esperança superior. Volta no 13, Tiago, por favor. Tendo uma esperança superior, que é o quê? A manifestação da glória de Deus. Então, o Espírito e a noiva, eles têm um pedido, que é: vem, Senhor Jesus. E quando eu me alinho com esse desejo de aguardar o dia de Cristo, mas também apressar esse dia, eu consigo viver uma vida santa, piedosa e justa. Amém? Fica de pé. Amém. Escolher alguém para orar. Vou pedir meu pastor Bombom. Amém. Sim,